Olá, boa noite. No terceiro dia de julgamento, acusado de matar 3 pessoas em acidente pede perdão e diz que já se sente condenado. Polícia cumpre 75 mandados de prisão em 16 estados, numa operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Pais pedem aulas presenciais na rede municipal de Paulista, o único município da região metropolitana que ainda não liberou o retorno dos estudantes. Vacinação itinerante e sem agendamento é reforçada no Recife para ajudar quem não tem acesso à internet. E a Conferência Internacional de Resíduos Sólidos atrai turistas para as ruas do bairro do Recife e movimenta a economia. Está previsto para terminar hoje o julgamento de João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal. O universitário é acusado de provocar um acidente que deixou 3 pessoas mortas e 2 feridas na Tamarineira, no Recife, há 4 anos. Natália Dielu tem as informações ao vivo, direto do Fórum Rodolfo Aureliano. Natália, boa noite para você. Como é que foi esse terceiro dia de julgamento? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nesse momento o julgamento está em intervalo, né? Mas hoje aconteceu o tão aguardado interrogatório do réu João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal. Ele prestou depoimento por quase 4 horas, começou por volta das 9h30, foi até 1h20 da tarde e respondeu somente as perguntas da defesa. Ele não respondeu, se negou a responder as perguntas da acusação. Era um direito que ele tinha e que ele utilizou. E neste depoimento, ele disse que começou a usar drogas aos 14 anos e que não lembra de nada do momento exato do acidente. Ele disse que não recorda de nada. Depois começaram a fase de debates entre defesa e acusação. Você vai acompanhar agora como foi parte deste terceiro dia de julgamento. O julgamento chegou ao terceiro dia com uma ausência. Miguel da Mota Silveira Filho, que sobreviveu ao acidente, não apareceu no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Antes do júri ser retomado, a juíza Fernanda Moura de Carvalho fez uma avaliação dos trabalhos. Tudo transcorrendo dentro da normalidade, com pequenos embates, alguns até mais relevantes, outros menores, mas tudo decorrência do próprio desenrolar do julgamento e da comoção que o fato efetivamente trouxe. O advogado Ademar Rigueira, que representa a família de Miguel, disse que o trabalho da acusação foi desenvolvido durante os 4 anos de duração do processo. As provas que foram produzidas nesse processo não se resumem só ao que foi produzido aqui em plenário, mas o que foi produzido durante toda a instrução, e a instrução é robusta a comprovar que a conduta do João Vitor, do acusado, é uma conduta dolosa. A defesa de João Vitor disse que está satisfeita com o trabalho apresentado durante o júri. Para o advogado Bruno Aguiar, o réu sofre de transtornos mentais. A gente está falando no caso que o caso é triste, mas neste momento o nosso objetivo era comprovar que ele tem distúrbio mental e que ele é usuário, aliás, e que ele é dependente de droga. E isso, para a defesa, ficou comprovado. O acidente foi no dia 26 de novembro de 2017. O estudante universitário João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal dirigiu o carro a mais de 100 km por hora, de acordo com a perícia. Ele avançou o sinal vermelho no cruzamento da Estrada do Arraial com a rua Cônego Barata e acertou em cheio o carro onde estavam 5 pessoas. 3 morreram e 2 ficaram gravemente feridas. O bafômetro indicou uma quantidade de álcool 3 vezes maior do que a considerada crime de trânsito. Hoje, o júri recomeçou pouco depois das 9h30 da manhã com o interrogatório do réu. João Vitor disse que começou a usar drogas aos 14 anos e que no dia do acidente bebeu e fez uso de maconha. O réu disse que, independentemente do resultado do júri, se sente condenado. Eu sou condenado para o resto da vida, porque só sendo um psicopata mesmo, para viver com a mente tranquila e saber que destruiu 5 famílias ao mesmo tempo, de uma vez só. Eu falo da família, da filiação Miguel Arruda, filiação Maria Emília,
marido e mulher, Maria Emília Miguel e família, Roseane, a babá, que estava grávida e tem a família dela também, e a minha família, doutora. Em outro momento do interrogatório, João Vitor pediu perdão. Eu não matei ninguém. Aquilo foi um acidente, que eu admito ser o motorista que estava naquele carro por fotos. Porque se fosse por lembrança, eu não teria condições de dizer. Mas eu peço perdão à sociedade, eu peço perdão às famílias, eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a vocês, senhores jurados, vocês da plateia, familiares, sociedade pernambucana, brasileira, e que seja lá do que for. Eu não fiz aquilo com a intenção de matar ninguém. Houve momentos de discussão e a juíza Fernanda Moura de Carvalho precisou intervir. Doutora promotora de justiça! Doutora promotora de justiça! Você gritar não, doutora. Estou precisando porque a senhora não está obedecendo à presidência. Se contenha também. Doutora promotora de justiça! Doutora promotora de justiça! Não! Continência a senhora não indetermina! Cale a boca, senhora! Sente-se! O respeito e a civilidade, eles devem sempre prevalecer, em qualquer circunstância. Ainda que nos venha em desfavor nas nossas ideias. O momento do campo de divergência de ideias, não é esse agora. O momento agora é de oportunizar o cidadão que está sendo acusado do exercício do direito de defesa. E não será tolhido em momento e nem em dimensão alguma por esta presidência. Miguel chegou ao tribunal do júri somente à tarde e acompanhou os debates entre defesa e acusação. O júri foi retomado às 3h, com a fala da acusação. Eu não quis matar aquela família. E quem é que está dizendo que você quis? Mas nós estamos afirmando e provando que você assumiu o risco de produzir o resultado. Em seguida, foi a vez da argumentação da defesa. O álcool na vida de João era um substituto para uma droga que ele tinha dependência química. Esse não é mais um caso. Neste momento, as portas do salão do júri foram abertas, as pessoas estão entrando porque o julgamento vai ser retomado. E o que é que vai acontecer agora? Vai ter a réplica da acusação, 1 hora de réplica da acusação, depois a tréplica da defesa, mais 1 hora da tréplica, e aí os jurados, os 7 jurados, que são 5 mulheres e 2 homens, vão se reunir para tomar uma decisão que vai ser comunicada à juíza Fernanda Moura de Carvalho, ela quem vai dar o veredito. A gente acompanhou nesta tarde, na fase de debates, alguns momentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Miguel, que sobreviveu ao acidente, em vários momentos se virava de lado na hora da defesa, né, do réu, como se não tivesse condições emocionais de acompanhar a tese da defesa. A mãe de João Vitor também está no posto médico aqui do fórum, informação que a gente pegou com a irmã dela, a tia de João Vitor, porque ela passou mal logo depois do depoimento do réu, teve um pico de pressão. Então, essas são as informações que a gente tem. O julgamento ainda vai se estender um pouco, porque ainda vão ter essas réplicas e tréplicas, e aí é que a gente vai ficar sabendo qual o resultado desse julgamento que entra hoje no 3º dia. Esse resultado deve sair hoje mesmo, Márcio. Natália Dielu, estamos nos aproximando das 7h20. A qualquer momento podemos retornar com você ao vivo aí do Fórum Rodolfo Aureliano, trazendo para a gente as informações do 3º dia desse julgamento, num caso que aconteceu em 2017. E a gente segue com outras notícias. Uma operação organizada pela Polícia Civil de Pernambuco cumpriu 75 mandados de prisão em 16 estados. Os criminosos são suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os números são expressivos. Tem policial civil aqui de Pernambuco em vários estados brasileiros hoje, cumprindo 75 mandados de prisão, 45 mandados de busca e apreensão. A gente está falando de 16 estados, então, além de Pernambuco, tem Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Maranhão, aí tem São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E nesse caso, uma dinâmica diferente, porque a polícia
eu estou aqui conversando com o chefe da Polícia Civil, o delegado Neemias Falcão. A polícia não prendeu dessa vez aquele traficante pequeno, aquele que está na ponta. Essas prisões, elas tiveram como objetivo chegar no bolso das organizações criminosas, em quem ganha com o tráfico de drogas. É isso, delegado? Exatamente. Podemos dizer que a Polícia Civil Pernambucana ela atingiu hoje um novo patamar. Nós estamos realizando um trabalho com assessoramento do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, com a Diretoria de Inteligência, que assessorando um delegado lá na ponta, levou informações que subsidiaram e terminaram por propor para a Justiça, por meio de uma representação, a busca e apreensão, o bloqueio de bens e as prisões de indivíduos, muitos deles sequer com antecedentes criminais, mas com envolvimento na lavagem de dinheiro dos recursos oriundos do tráfico de drogas. Então nós temos aí 104 mandados de prisão. Nós temos hoje cumprindo 75 mandados de prisão. Temos as buscas e apreensões dos sequestros e as apreensões dos bens. Que tipo de bens, assim, vocês apreenderam? Um helicóptero, nós temos aí o sequestro do helicóptero, nós temos aí mais de 90 veículos, importando aí em valores de 11,9 milhões. Nós temos imóveis rurais, urbanos, residenciais e comerciais. Nós temos, eu já disse, os imóveis são diversos bens que foram, no dia de hoje, apreendidos ou sequestrados. Então, o que nós temos, na verdade, é a lavagem específica de dinheiro que ocorreu com a participação de diversas pessoas por todos esses estados, mas que, de alguma forma, elas tinham alguma ligação com o tráfico aqui de Pernambuco. Muito obrigada pelas informações, delegado Neemias Falcão. A gente volta para o estúdio. Depois do intervalo, a demora para a retomada das aulas presenciais na rede municipal de Paulista. O único município da região metropolitana que mantém as aulas remotas. E ainda a situação dos times e os confrontos das quartas de final do Campeonato Pernambucano. O NE2 volta em instantes. O município de Paulista é o único da região metropolitana do Recife que ainda não retomou as aulas presenciais, mesmo com uma determinação da Justiça. Pais que têm filhos na rede municipal estão indignados. É por celular que Davi acompanha as aulas há 2 anos. Ele não esconde a vontade de pegar de novo a mochila, ir para a escola e encontrar a professora e os amigos. A minha maior vontade é aprender a escrever uma carta. Uma carta? Para quem? O Noel. Davi já deveria ler e escrever. E a mãe estava preocupada com a educação do filho. Quando eu posso, ele assiste a aula. Quando não dá, eu peço à professora que passe as tarefas nos livros, que é para ver se eu consigo ajudar ele. Os professores também estão com saudade dos alunos. As aulas remotas nós estamos bancando esse tempo todo longe do aluno, com falta de material didático, falta de recurso para que a gente trabalhe. Essas mães fazem parte de um grupo que há 4 anos luta por melhorias na educação de Paulista. Uma comissão fiscalizou há 15 dias as instalações da escola José Firmino da Veiga, no centro. O vídeo mostra que a escola virou um depósito. Depósito de materiais, de metralhas, de carro de mãos, de materiais de Covid. Então as salas estavam fechadas, tinha pias colocadas já para a volta dos alunos do ano passado. Fiquei sabendo que tinha material, resíduo de máscara, álcool em gel para as aulas voltarem. Então assim, a escola está com a estrutura, só está acabada. Então assim, eles estão dizendo que as escolas não têm condições. Passaram 2 anos para reformar as escolas, enganando os pais, dizendo que não tem condições para volta. Eu acho que foi só o descaso. Desde o dia 17 de fevereiro, a Justiça determinou que as aulas presenciais fossem retomadas em Paulista. A Prefeitura recebeu a intimação no dia 25 de fevereiro. O prazo de 10 dias úteis só começou a contar no dia 3 de março por causa de feriados e terminou ontem, dia 16. A Prefeitura de Paulista informou que entrou na Justiça pedindo a reconsideração do prazo determinado para o retorno das aulas presenciais. Neste pedido, foi apresentada uma proposta de cronograma para a volta gradual às escolas dos quase 21 mil alunos da rede municipal.
De acordo com a Prefeitura de Paulista, os prédios precisam de reformas. Na segunda quinzena de abril, retornaria a maior parte dos alunos com a conclusão da readequação de 26 escolas. Muitas precisam apenas de pequenos reparos. Em 60 dias, por volta de maio, voltaria o segundo bloco de alunos, com a reforma de mais 5 escolas. E o terceiro e último bloco de alunos retornaria em 90 dias, em junho, com mais 28 escolas reformadas. Este cronograma depende da aprovação da Justiça. Enquanto isso, educadores defendem o retorno das aulas presenciais. A escola é um importante laboratório social. Então, quando as crianças e os adolescentes eles não vão à escola, eles ficam privados daquela convivência cotidiana, de possibilidades de desenvolvimento moral, do trabalho com a diversidade, né, com a diferença, com aquele outro que é tão estranho a mim, que convive nesse mesmo espaço. Então, quando a gente está falando da escola, a gente está falando de múltiplas potencialidades, que quando a escola se fecha, também se fecham junto com ela. O Tribunal de Justiça de Pernambuco não respondeu sobre o pedido da Prefeitura de Paulista para avaliar os prazos estabelecidos. A Prefeitura de Paulista confirmou que os alunos matriculados nas escolas municipais vão continuar com as aulas remotas até que as reformas sejam concluídas. A vacinação contra a Covid começou há pouco mais de um ano. E ainda tem gente que não recebeu nem a primeira dose. No Recife, o agendamento sempre foi pela internet. Mas como muitos moradores não têm acesso à tecnologia, isso dificulta o avanço na imunização. Por isso, o trabalho nos postos itinerantes está sendo intensificado. Antes da vacina chegar, já tem fila. É assim diariamente nos pontos de vacinação itinerantes nas comunidades do Recife. Pode ser numa associação de moradores, numa casa da vizinhança e até numa igreja. A estratégia é levar a vacina para perto de quem ainda não se imunizou. Seu Marcos não tinha tomado nem a primeira dose. O senhor até então não tinha nem tentado fazer o seu cadastramento? Não. E queria muito tomar a vacina? Uhum. O cadastramento e o agendamento no Recife são feitos através de um site e de um aplicativo, mas nem celular o seu Marcos tem. E estava preocupado por não ter tomado a vacina? É que muitas coisas para resolver, né? Aí sem esse cartão da vacina não podia resolver nada, né? Celular a Marilene tem, mas precisou de ajuda para baixar o aplicativo e entrar no site. Quem te ajudou? Foi meu sobrinho. Muita gente que não tem celular, né? Não sabe mexer direito, né? Como eu mesmo, né? Em bairros diferentes, a mesma realidade. Os moradores que chegam aos postos de vacinação itinerante passam um bom tempo aqui na triagem. Todos precisam de uma ajuda com a tecnologia. E esse é apenas um retrato das dificuldades que estão travando o avanço da vacinação. A gente faz a vacina em pessoas que já têm o cadastro, mas assim, quando chegam pessoas com essa dificuldade, que a gente verifica que não tem o cadastro e que não tem acesso à tecnologia, a gente faz o cadastro na hora. Desde agosto do ano passado, a Secretaria de Saúde vacinou 80 mil pessoas nos postos itinerantes. Mas agora o trabalho vai ser intensificado. Os agentes de saúde percorrem cerca de 15 comunidades por semana. Facilita mais para o povo aqui da gente, né, da nossa comunidade e as outras comunidades. A Secretaria de Saúde afirma que a estratégia vai continuar. O usuário que tiver dificuldade de acesso pode procurar nossas unidades de saúde, que vai ser acolhido, né, para a gente encaminhar ele para essa vacinação da melhor forma possível. Seu Pedro, aposentado de 77 anos, tem celular antigo, mas não deixou de tomar as 3 doses da vacina com a ajuda da filha. Ele exibe o cartão de vacinação, que prefere chamar de... A esperança, né? A esperança da vida, né? A esperança do um dia melhor estar aqui. Todos os brasileiros, todas as pessoas deveriam seguir esse caminho. Sem dúvida, por isso é tão importante reforçar o pedido. Ajude quem não sabe mexer na internet, quem não tem celular para fazer o agendamento. É no aplicativo, então no site conectarecife.recife.pe.gov.br. Em todos os 154 postos de saúde do Recife, também é possível pedir ajuda, se cadastrar e fazer o agendamento no Conecta Recife. Os postos funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde.
Outra forma de manter a vacinação em dia é procurar os postos itinerantes. Amanhã tem vacinação em 2 locais, das 8 da manhã até o meio-dia. São nestes endereços aqui, a Associação dos Moradores da Campina do Barreto, que fica na rua Elias Gomes, número 85, na Campina do Barreto. E também tem na comunidade Josué Pinto, que fica na Avenida Otacílio de Azevedo, 730, no Brejo de Beberibe. O ponto de referência para você chegar nesse local é a Associação dos Moradores. E agora, vamos saber os dados de vacinação atualizados no Conecta Recife. Perceba que aqui nós temos os dados do Recife. 1.490.060 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Esse número corresponde a 96,32% do público acima dos 5 anos de idade, que é a população que pode tomar a vacina. Mas ainda temos 56.916 pessoas que por enquanto não tomaram nenhuma dose, estão sem nenhuma dose da vacina contra a Covid. Tomaram a segunda dose ou então a dose de reforço. 1.373.363 pessoas, 88,78% da população elegível. Ainda precisam tomar essas doses, 173.613 pessoas. E agora, temos aqui a dose de reforço. Ela foi aplicada em 687.209 pessoas, 55,53% da população. Mas ainda 550 mil pessoas precisam tomar a dose de reforço aqui no Recife. Vamos seguindo agora com outras notícias, porque é o seguinte, 5 jogos encerraram ontem a primeira fase do Campeonato Pernambucano. Confira agora como fica a situação dos times e quais serão os confrontos das quartas de final. Agora já dá para respirar um pouquinho, porque acabou a primeira fase do Campeonato Pernambucano e aquela sensação de ufa certamente foi sentida pelos tricolores. O clássico das emoções no Arruda contra o Náutico terminou empatado por 1-1. Matheus Anderson marcou para o Santa e Léo Passos para o Náutico. Mas o alívio tricolor não foi exatamente pelo jogo, mas pelo resultado que garantiu a equipe em terceiro lugar e classificou para a Série D do ano que vem, caso não consiga o acesso esse ano. O empate também foi bom para o Timbu, que ficou em segundo lugar e se classificou direto para as semifinais. Assim como o Retrô, que foi líder da primeira fase. No Sertão empatou com o Salgueiro por 2-2. Com esse resultado, o Carcará enfrenta o Sport nas quartas de final. O Leão atropelou o Ibis, não teve problema nenhum na Arena de Pernambuco. 4-0, 3 gols do Búfalo Parraguês e 1 de Vanegas. Então, no fim das contas, fica assim, ó, quartas de final, jogo único, quem vencer passa, empate dá pênaltis. O Sport enfrenta o Salgueiro na Ilha do Retiro, quem passar pega o Retrô. O Santa joga no Arruda, próximo sábado, contra o Caruaru City, quem passar enfrenta o Náutico na semifinal. Agora é decisão, e para quem está classificado não tem como pensar em outra coisa que não seja o título do campeonato. A primeira Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, que começou ontem aqui no Recife, trouxe para a cidade um debate sobre temas importantes, como as soluções para minimizar os prejuízos ao meio ambiente. Turistas que vieram participar da conferência estão ajudando também a movimentar a economia. E quem tem comércio, comemora. Movimento diferente para um dia de semana comum no bairro do Recife. São turistas vindos de vários países que estão aproveitando para conhecer as ruas da cidade. E toda essa movimentação está refletindo na economia. Tem sido assim desde ontem, quando começou a primeira Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, a CIRSOL. Esse evento ele veio trazer um refrigério para os empresários do setor de gastronomia aqui do bairro, né? Depois de um período tão ruim, a gente tem esse evento que movimentou bastante. Nós temos atravessado momentos bem difíceis durante essa pandemia, né? Hubert é alemão. Está no Recife pela primeira vez. Ele aproveitou para almoçar neste restaurante na famosa Rua da Guia. Hubert disse que estava impressionado com a quantidade de coisas que tinha para fazer no centro da cidade. Achou que é um lugar muito bom para ficar. Mariana, dona de um restaurante que fica na Rua da Aurora, também comemora a chegada desses turistas. É bem gratificante porque a gente está aqui nesse berço cultural, né? Rua da Aurora. Então, é um endereço realmente muito simbólico para a cidade como um todo.
E é muito bom, está realmente enxergando já com esperança, com possibilidade, após esse período de grande pausa para o nosso setor, que foi muito impactado. A gente está com esperança de dias melhores. A movimentação de turistas e o aquecimento da economia lá fora partem daqui de dentro. Museu Cais do Sertão. Estudantes, empresários, especialistas de diversas partes do mundo estão reunidos para discutir práticas sustentáveis. Um dos temas discutidos hoje foi economia circular, que busca garantir o reaproveitamento dos resíduos sólidos. Esse empresário paulista do ramo de eletroeletrônico falou sobre o papel das empresas. As empresas estão deixando de enxergar o custo que o meio ambiente dá, você cuidar desse meio ambiente, para transformar numa forma de melhorar a imagem, melhorar o seu produto e buscar mais recursos ainda. Para o público do evento, tem sido uma oportunidade para enxergar possibilidades de um mundo mais sustentável. A gente tem que trazer uma nova visão, né, de que o resíduo para o resíduo não virar lixo, não ser destinado num aterro, de enxergar ele como uma economia circular mesmo, né? E sendo matéria-prima, né, para a geração de energia, para a produção de fertilizantes. Então, isso que a gente está trazendo nesse painel. É importante que a partir de hoje já se fale para colher os frutos nos anos seguintes, né? Então, é sensacional que se repitam aí as próximas CIRSOL. Você pode acompanhar a programação da CIRSOL no site cirsol.com.br. E a gente volta a falar sobre o julgamento de João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal, universitário acusado de provocar um acidente que deixou 3 pessoas mortas e 2 feridas há 4 anos. Natália Dielu traz novas informações ao vivo. Natália. Márcio, depois do intervalo, o julgamento foi retomado. Neste momento, quem fala é a acusação. E depois vai ter a tréplica da defesa, vai ser 1 hora para cada um. O réu, João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal, continua acompanhando tudo, sempre de cabeça baixa, também teve alguns momentos aí de emoção. Depois, o Conselho de Sentença vai se reunir e então a juíza Fernanda Moura de Carvalho vai dar o veredito. Márcio. Natália Dielu ao vivo com as informações. O G1 Pernambuco acompanha o julgamento. Você terá outras informações também no Bom Dia Pernambuco às 6 da manhã. Obrigado pela sua companhia. Boa noite e até amanhã.